a paz de Jesus nos envolva e que possamos receber o tema da noite na nossa alma, para a gente poder refletir sobre o que nós vamos estudar. Hoje nós vamos ver um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é até uma passagem que nós conhecemos bem, mas a cada vez que nós vamos refletir sobre o assunto, nós pensamos, nossa, acho que acrescentaram algumas palavrinhas aqui, porque ela tinha passado despercebida. A gente está sempre aprendendo um pouco mais. Então, nesse tema, a gente vai ver, eu acho, funcionou. É aquela passagem que aquele jovem vai falar com Jesus, e aí ele vai dizer para ele, mestre, o que eu tenho que fazer para alcançar a vida eterna? E aí Jesus diz, cumprir aqueles mandamentos, não roubar, não matar. E ele fala, então, ótimo, beleza, já está tudo bem, eu faço tudo isso, mas preciso fazer mais alguma coisa? E aí Jesus diz que ele tem que doar tudo o que ele tem aos pobres para poder seguir Jesus. E é aí que ele fala, não, então assim já não dá, porque ele tinha muitos bens. Na realidade, a proposta de Jesus, como profundo conhecedor da alma humana, como nós sabemos, era saber o que dentro dele, dentro da alma dele, qual era a verdadeira intenção. Jesus sempre conversou com todos, com quem ele encontrava, ele sempre fazia esse trabalho de auscultar, como diz Joana de Ângeles, a alma humana, porque nos conhecia, sabia das nossas fraquezas, sabia de tudo que a gente faz para poder ocultar de nós mesmos as nossas verdadeiras intenções, e ele fazia com que a pessoa dissesse, porque aquilo ia ajudar para que ela mesma refletisse. Então, essa frase de Jesus, que não se pode servir ao mesmo tempo a Deus e a Mamon, Mamon aqui é aquela personificação daquele desejo descontrolado, exagerado pela vida material. E aí o que Jesus vem trazer nesse evangelho? Para que a gente tivesse essa visão de pensar no que é transitório, que é essa vida aqui na matéria, onde nós estamos nesse personagem, dentro desta família, dentro dessa história presente aqui, e a nossa vida verdadeira, que é a vida espiritual. Então, esse apego, como as pessoas na época valorizavam demais os bens materiais, só naquela época, né, gente? Hoje não, né? Tá. E valorizava demais, acabavam se tornando escravos, entre aspas, de Mamon, pelo poder que dava para ele, a supervalorização. E aí tem aquela passagem da salvação dos ricos, que é como Jesus coloca, que ele fala para receber um tesouro do céu, venha e me siga. E aí, essa passagem, ela me lembrou essa historinha, que na verdade, os indianos dizem que lá na Índia, antigamente, naqueles templos onde tinham aquelas oferendas cheias de frutas, vinham os macaquinhos também para comer as frutas, e eles precisavam dar um jeito naquilo. E aí, qual que era a ideia? Colocava as bananas dentro da cumbuca, onde o macaco colocava a mãozinha, ele sente a banana e eu quero, é o rico lá, apegado aos seus bens materiais, eu quero, eu não vou soltar. Mas era isso que funcionava para ele ser capturado, era uma armadilha. Então, a gente percebe que ele tinha essa escolha aqui, né? Bom, ela já estava ali na mão, mas não parecia lógico largar. É nesse sentido que essa historinha vem trazer para nós essa reflexão de que, e nós? Em quais armadilhas nós estamos caindo? Presos na vida material, presos nesse interesse desenfreado em ter, esquecendo que a gente veio aqui para sermos melhores, amarmos melhores. Porque tem aquela frase, então a gente está se prendendo a alguns valores, né?
Isso tudo me lembra quando o Divaldo disse uma frase uma vez, ele disse, bom, se nós acreditamos que a vida vai continuar, então vamos nos preparar para ela. Parece, à primeira vista, quando eu ouvi, é lógico que nós vamos nos preparar. O que equivale a dizer? Como que nós vamos despertar quando chegarmos lá? Não é o que nós estamos vivendo hoje, mas como que nós vamos despertar lá a vida verdadeira, né? Aí, seguindo nesse tema, é aquelas perguntas lógicas que a gente conhece e sabem que nós mesmos vamos nos fazer, né? Ninguém vai querer saber o que a gente tinha aqui, qual posição ocupava, mas o que a gente vai levar conosco. Parece muito claro isso. Mas quando nós paramos para pensar, realmente nós não estamos muito presos à posição social, a coisas materiais? Estamos, porque nós estamos na matéria. É natural que a gente esteja. É natural até a ambição. E o dinheiro, também nesse capítulo, ninguém está falando que não deve. Não, ele é neutro, ele não é bom nem ruim. O que está se colocando nesse capítulo é como nós usamos o dinheiro. De que forma, né? E para esses, como o Evangelho coloca, para aqueles que vêm com aquela prova difícil de ter muito, como ele vai usar? Vai gerar empregos, vai favorecer as pesquisas, enfim, o progresso. Então, deixando claro que Jesus não, naquela frase inicial, dá uma impressão que Jesus falou, ah, não, então, se for rico não vai seguir ele, então não vai para o céu. E, na verdade, não é nada disso, né? É o uso que nós fazemos, aliás, para tudo. Para todas as nossas tendências, tudo que a gente faz de forma exagerada, né? Aí vem essa colocação no Evangelho segundo o Espiritismo, dentro desse capítulo 16, para a gente refletir, que é muito simples, né? Qual é a verdadeira propriedade? É aquilo que nós vamos levar, a inteligência, os conhecimentos que nós adquirirmos e as qualidades morais que nós conquistarmos. E não foi assim que nós chegamos aqui? Quando nós reencarnamos nesta presente encarnação, o que nós trouxemos? Toda a bagagem cultural que nós adquirimos, em várias culturas, tradições religiosas que nós conhecemos, está tudo lá na nossa bagagem espiritual. Nosso espírito tem isso guardado. Os conhecimentos, alguns adormecidos, mas são conquistas nossas, nos pertencem. E as qualidades morais, que é o principal. Porque nós avançamos, né, intelectualmente, muito mais fácil do que moralmente. Aqui, já vi que vocês vão ter algum problema com o slide, mas é porque de um computador para o outro. Em casa ele fica bonitinho aqui. Desculpa. Neste capítulo, o que Kardec fez? Ele juntou várias parábolas e ensinamentos de Jesus que diz respeito ao tema. Então, ele colocou numa ordem para que a gente, quando vai lendo as parábolas, a gente vai percebendo o que Jesus queria muito que nós entendêssemos, que não é a questão do dinheiro, mas é a questão do olhar para o próximo. Então, aqui a gente percebe que nós temos 3 parábolas escritas por Lucas, lembrando que Lucas, ele escreveu 28 parábolas, das 40 que nós temos. E os outros evangelistas que estiveram com Jesus, têm as outras parábolas, algumas só Lucas escreveu, 16 só Lucas escreveu. É interessante esses detalhes, porque Lucas, ele tinha um outro olhar para aqueles ensinamentos que chegaram para ele quando ele andava com Paulo. É um homem culto, médico, ele tinha uma outra visão, grego, então ele já conhecia o mundo. Não era como aqueles judeus que tinham aquele conhecimento que andava com Jesus. Como nós sabemos que nada é por acaso, é claro que esse fato também não. Então, eu trouxe 3 parábolas só para ficar claro para nós
qual era a intenção de Jesus com aquela frase e depois contando essas parábolas. A parábola de Jesus quando encontra com Zaqueu, que nós amamos, porque era um publicano, ele era o chefe dos publicanos, ele não era bem quisto pelos judeus, lógico, ele recolhia os impostos para os romanos, e ele, então, ele nem ficava no meio da multidão, mas ele também tinha baixa estatura, ele sabia que Jesus ia passar ali por Jericó, então ele sobe naquela árvore, e no meio dessa imensidão, Jesus olha para ele e fala: Zaqueu, desce, hoje eu vou me hospedar na sua casa. É muito lindo a gente perceber que Jesus, claro, ele sabia que Zaqueu estava lá, ele já sabia das condições de evolução de Zaqueu. E por que o fato acontece no meio de uma multidão? Para o exemplo. E não só para aqueles que estavam lá, lógico, para todos nós. E é claro que eles eram vistos como homens de má conduta, pelo simples fato dele ser um homem que recolhia os impostos. Então aí vem o julgamento das pessoas, né? Nossa, como assim Jesus vai ficar na casa de um homem de má conduta? Principalmente aqueles fariseus que queriam criticar a conduta de Jesus. E é aí que a gente percebe essa explicação de Jesus, quando ele entra na casa, porque daí Zaqueu fala para ele, bom, ali naquela presença, Zaqueu já estava pronto para dar esse passo na vida dele, e ele fala: vou doar tudo para os pobres, não quero mais essa riqueza. Ele percebe o verdadeiro valor, enxerga aquela oportunidade maravilhosa de estar ali com Jesus na casa dele. E aí as palavras de Jesus: eu vim para procurar e salvar o que estava perdido. Eu gosto muito de pensar nessa passagem, porque todos os dias nós temos essa oportunidade, como se Jesus entrasse na nossa casa. Todos os dias, quando nós fazemos nossas orações, ou pensamos em Deus, em Jesus, nós temos essa oportunidade de renovação na nossa vida, né? E aí a gente sabe o potencial de Zaqueu, né? Que é nosso Dr. Bezerra de Menezes, o patrono aqui da nossa casa. Ele, depois de outras encarnações, ele vai evoluindo até chegar àquele médico que nós conhecemos, né? Como médico dos pobres. Então a gente vê a mudança, o grande salto. Mas, ó, falando em salto, no Evangelho a gente tem na doutrina que a gente estuda, a gente tem isso bem claro. A natureza não dá salto. Eu gosto muito de pensar nisso. Nós estamos andando no passinho que nos é possível hoje. Eu gosto de aceitar, sabe, frisar que a gente deve aceitar a nossa humanidade. Para a gente não entrar naquela posição de, ai, mas eu tinha que estar melhor. Sim, o esforço é necessário, mas sem a culpa. Porque senão a nossa tendência é, ai, eu não tenho jeito mesmo. Sabe, aquelas pessoas que já, tá, o tema está falando que a gente não pode ser avarento. Vou ouvir isso até a mulher parar de falar nessa palestra. Tá, mas eu sou assim mesmo, sabe? Mas a gente tem que pensar que ninguém pode aceitar lá aquela síndrome de Gabriela, eu nasci assim, você é assim. Não, isso é comodismo. Nós podemos nos melhorar, nem que for um pouco por dia, mas nesse esforço é que é válido, né? Aí tem a parábola do mal rico. Ele não era mal porque era rico. Ele era muito egoísta e indiferente para a dor do Lázaro. Bom, então a história que Jesus contou, vocês percebem que o mendigo tem nome e o rico não? Jesus que contou assim e Lucas que anotou. O mendigo chamado Lázaro, ele vivia na porta da casa desse rico e esse rico vivia em grande abundância. Tinha muita riqueza. Até o texto menciona púrpura, que era uma cor que só os grandes nobres poderiam ter, né? Nas roupas. São detalhes assim que a gente pega e percebe o quanto ele era rico. Mas o
Lázaro ficava ali na porta dele, esperando as migalhas que caíssem. Então, tinha a indiferença do rico. Só que não conta que ele, Lázaro, reclamava de nada. Detalhe importante, né? A questão do bem sofrer. Enfim, ele morre, o Lázaro, e aí está assim na parábola. Ele foi levado pelos anjos ao encontro de Abraão. Com o conhecimento que nós temos hoje da doutrina, nós sabemos o que é isso. Ele foi socorrido pela espiritualidade, tinha merecimento, foi levado para uma colônia. É a primeira vez que Jesus, numa parábola, se refere tão claramente à vida após a morte. Porque até então, durante muitos séculos, nós, como católicos que fomos, na grande maioria, nós sempre entendemos que Jesus contou tudo aquilo para aquele pessoal lá, né? E que nós vamos ser salvos, porque ou vamos para o céu, ou vamos para o inferno, enfim. Mas aí Jesus, a gente percebe que ele já estava falando, o rico também morreu e foi para o inferno, ponto. Ele não mereceu ir para uma colônia. Vibra, não é que ele não mereceu, ele não foi levado, né? Nós sabemos que o espírito no desencarne, ele é atraído pela vibração dele e ele vai de acordo com a vibração dele, né? Ninguém impede, ele é levado. Bom, enfim. Aí, quando ele passa um tempo, esse rico já está lá no umbral, ele descreve que ele está no inferno, que ele está sofrendo, mas aí ele começa a perceber, como todo espírito, percebe, eu não devia ter feito assim. Começa a vir o arrependimento, e aí na parábola conta que ele de longe avistava lá no alto Lázaro do lado de Abraão, para a gente entender que ele estava numa colônia espiritual. E aí ele pega e fala, Abraão, pai Abraão, se referindo como os judeus se referiam a Abraão na época. Quando Jesus fala na parábola Abraão, ele fala Abraão. Quando é o rico falando, ele fala pai Abraão, mostrando que era um recado para os judeus da época. Olha, não repitam o exemplo aqui do rico, porque vocês estão vendo que não é legal fazer. E aí ele fala, Abraão, pai Abraão, pede para Lázaro molhar a mão dele para matar um pouco a minha sede. Ele queria uma gota de água. E aí vem a resposta, dizendo que não é possível ajudar. E ele fala, existe um grande abismo entre nós, pois aqueles que estão aqui não conseguem chegar aí, e os que estão aí não conseguem passar para o lado de cá. Hoje, com o conhecimento que nós temos da doutrina, não ficou muito claro. Ele está mostrando que, por isso que eu comecei até lembrando aquela frase de Divaldo, foi aqui que eu lembrei. Divaldo disse, então, se a gente acredita mesmo que a gente vai ter uma vida depois dessa, vamos preparar ela. Porque hoje nós estamos preparando aquela vida que nós vamos ter. A outra, que é maravilhosa também, que é dos talentos, né? Que aquele senhor ia viajar, chamou aqueles 3 servidores e deu 5 talentos para um, 2 para outro e 1 para o terceiro. Talentos era uma forma de se referir a um dinheiro, uma quantidade X de dinheiro. E aí, quando ele retorna, aquele que recebeu 5 multiplicou, virou 10 talentos, ele entrega os 10 talentos, o que recebeu 2 também duplicou, entrega os 4, mas aí o outro, ele fala, olha, eu fiquei com medo, enterrei, agora que o senhor voltou, desenterrei e está aqui, o talento entregou. E aí, esse senhor diz, tirem dele o talento e deem ao servidor que possui 10 talentos, porque ele já tinha duplicado os 5, né? Porque é preciso dar a todos os que têm, e eles ficarão na abundância. Mas daquele que nada tem, deve-se tirar até mesmo que ele parece ter. Nossa, parece tão cruel, né? Mas era um chamado para nós despertarmos para a responsabilidade de saber usar os nossos talentos.
É claro que aqui talento ele não está se referindo a valor monetário, mas os nossos talentos, aqueles que nós recebemos ao reencarnar. Desta vez, cada um de nós veio com alguma habilidade. E aí nós desenvolvemos profissões, nós temos habilidades que mesmo depois, numa fase da vida onde nós já não estamos mais trabalhando, a gente ainda tem aquele talento e a gente vai continuar no uso dele de 1000 formas. Aí aqui os talentos a gente pode pensar em todos os talentos que nós recebemos como benefícios, coisas boas que nós recebemos e como nós estamos fazendo uso. Sabe que até o talento de estudar. Sabe, nas casas espíritas tem os cursos que nós fazemos, né? Então a pessoa às vezes fala, mas eu já fiz todos os cursos, eu já sei tudo, nossa, eu já li todos os livros. Mas quando a gente se reúne em grupo para estudar, a gente percebe que sozinho a gente lê, mas em grupo a gente estuda. Porque um vem, traz o conhecimento, traz experiência, traz a sua interpretação, cada um com o seu entendimento. São talentos. E que ali juntos nós podemos compartilhar. Então a ideia é que a gente compartilhe todos os talentos que a gente recebeu, né? A outra, já falei as 3. Aqui eu trago uma reflexão, porque eu penso naquilo que o Espiritismo trouxe para nós. No Espiritismo, nós recebemos a possibilidade de interpretar as passagens evangélicas, as orientações de Jesus, as parábolas. Porque tudo isso que a gente comenta é porque está sendo estudado todas essas parábolas, todo o evangelho ao longo de todos esses anos. E a cada vez que nós estamos evoluindo, nós vamos tendo um outro olhar, vamos acrescentando um entendimento e vamos colocando em prática, mesmo que a gente não perceba devagarinho em nós. Eu falo que o Espiritismo, ele nos convida a desconstruir essa ideia de ser salvo que antigamente a gente tinha, né? Eu sou de uma época que, quando a gente ia receber a hóstia na igreja católica, a gente tinha que confessar. E aquilo marcou muito, apesar de eu ser muito novinha, e lembrar, porque eu falava, mas o que adianta falar para o padre pecado? E que pecado? E, sabe, tem que inventar alguma coisa? Quem é da minha geração vai lembrar. E aí o padre absolvia. E eu achava aquilo muito estranho também. Era o poder que um homem se dava de absolver. E isso faz parte da nossa cultura, né? Nós pegamos essa ideia do que é fácil ser salvo. Mas aí a gente percebe, a gente não é salvo quando canta um hino na igreja evangélica, quando recebe a hóstia na missa, ou quando recebe o passe aqui com água fluidificada. Isso não é salvação. Porque, na verdade, o que nos foi dado é conhecimento, possibilidades, oportunidades. Vai lá e vá com seu esforço se salvar, né? Porque nós não vamos ser julgados. Nós tínhamos essas ideias antigamente de que havia um julgamento divino onde nós seríamos condenados, e isso ficou muito fácil para a humanidade, eu não preciso me esforçar muito, né? Agora não, nós sabemos que o que traz para nós o autoconhecimento desperta a responsabilidade. Então nós é que temos que construir a nossa felicidade. Fomos criados para sermos felizes. Lá na frente, lá um dia. Mas a cada encarnação, nós estamos colocando um tijolinho nessa construção. Porque é pelo nosso mérito que nós vamos ser felizes. Então, feliz aqui é no sentido mais amplo que a gente puder pegar, quando nós fazemos por nós. Responsabilidade. Nós olhamos nossas falhas
E não para ficar lamentando, eu sou assim mesmo, ou então, cheio de culpa, porque a culpa vai nos paralisar, mas responsabilidade de olhar, analisar, sabe? Erro e acerto. O que a gente faz com erro e acerto, né? Erramos, as crianças mesmo, né? Quando começam a falar, fala tudo errado, mas a gente corrige, a gente ajuda, vai andar, anda todo torto, cai. Ok, a gente ajuda, ampara. E aí, erro e acerto. Vai repetindo, vai analisando, ela mesma vai percebendo, e aí que nós vamos evoluir. É nesse sentido que eu falo, é a nossa responsabilidade em fazermos por nós mesmos. Aí eu trouxe uma questão aqui de Hamed, porque Hamed, ele sempre nos convida nessa obra aqui, agora eu vou acelerar um pouquinho, As Dores da Alma. Aqui, Hamed pega passagens do Livro dos Espíritos, ele faz uma análise e ele sempre coloca para nós sobre paixões. Ele coloca como paixões e ele diz: quem governa essas paixões? Seu espírito? Ou as paixões te governam? Ele sempre leva a gente para refletir nesse sentido. E ele alerta para a gente perceber de onde vêm os gatilhos para aquilo que a gente está acostumado a fazer. É sempre no sentido da gente se observar para tentar mudar o padrão mental. Senão a gente vai ficar na mesmice. Aí a gente desperta no mundo espiritual e a gente vai dizer, nossa, mas de novo, fiz tudo outra vez, não era para fazer assim. Então, essas obras como Joana de Ângeles, na série psicológica, Hamed e tantos outros, é sempre no sentido de nos alertar. Pare e percebe como você está caminhando. Veja se você consegue mudar, né? E ele fala da avareza, que ela não deve ser entendida apenas como uma falha humana a ser corrigida, mas compreendida em sua origem mais profunda. Ele fala que a mesquinhez a gente tem que ver nesse sentido. Ela pode manifestar-se ou não com acumulação de posses materiais, ou seja, nem sempre com acumulação de posses materiais, mas ela pode aparecer como um refreamento de sentimentos, egoísmo no sentimento, autodistanciamento do mundo. Sabe aquela parábola do talento, que ele pegou aquele um talento e enterrou? Não se deu a oportunidade de se expor, de viver, de amar com medo de sofrer, nesse sentido. Então a gente está aqui nessa oportunidade linda para viver sem medo, com coragem, né? É nesse sentido que às vezes a pessoa ela se prende num refreamento de sentimentos e a gente começa a pensar, tem muita gente assim. E num congresso do ano passado, espírita, esse médico, o Dr. Décio, ele é um médico espírita da AME, da Associação Médica do Brasil. E eu achei muito legal quando ele fala, ele estava se referindo a erro. E ele fala, não é falha humana, a falha não é como o mal, que apenas é só a ausência do bem, como a escuridão é a ausência da luz. Por exemplo, se a gente apagar todas as luzes, aqui nós vamos ter escuridão, mas a escuridão não existe. Ele fala no sentido que o mal também não existe. A escuridão não existe. Se a gente abrir uma frestinha, a luzinha que entrar, vai clarear. Então não existia escuridão, era a falta da luz. Aí ele fala que o que nos falta mesmo, o mal que eu me causo, ele falando na primeira pessoa, é a escuridão que eu gero pela minha ausência de conhecimento. Para a gente não entrar naquela situação, depois que a gente vê um tema assim e fala, então eu sou mesmo egoísta, eu sou mesmo avarento. Não, a gente está em aprendizado, sempre isso é importante para todos nós. Todos nós erramos, vamos continuar errando, mas nós estamos tentando acertar, dentro desse esforço de acertar, mas sempre pensando, eu só erro, não é porque eu sou mal, não é uma falha, simplesmente me falta algum conhecimento. E só lembrar de Jesus, né? Lembrar desse espírito amoroso que desceu lá das esferas crísticas
num sacrifício tremendo em vários anos, né, melhorando, modificando, aliás, o perispírito dele para estar conosco. Tudo isso ele fez só para contar para nós esse caminho, o caminho que a gente deve trilhar para poder chegar a essa felicidade, chegar a esse reino de Deus que ele falou. Era isso que eu tinha para compartilhar com vocês.